Não pode mais meu coração viver assim dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão. Não seja a vida sempre assim, como um luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Vai, triste canção, sai do meu peito e semeia emoção que chora dentro do meu coração. Coração. Bom dia, gente querida. Boas-vindas a mais uma live Café com Voz e Voz. Pega aí seu café ou seu chá. Essa aqui é uma pílula de café que a gente toma uma vez por semana juntos para poder conversar sobre questões que se conectam à sua expressão viva, ativa e pulsante no mundo. Porque para nós, o Instituto Vozes de Cura, voz não é apenas o som, é o som também. E que lindo que a gente faz som, assim como os pássaros, né? E podemos expressar nossas emoções, temos esse instrumento tão poderoso. Mas, no primeiro lugar, a voz é a expressão do seu ser, a expressão de quem é você. Você viva, você vivo, pulsante, verdadeiro, sendo aqui na vida. Esse é o meu propósito, isso é o que me faz acordar muito alegre todas as manhãs e que me dá força. É realmente a minha voz. A minha voz é trazer consciência para as pessoas sobre a importância de suas vozes, sobre a importância da gente cada vez mais aprendermos a nos expressar, porque eu tenho muito certo, cada vez mais certo para mim, é uma coisa que pulsa como algo muito real dentro de mim, de que a gente consegue uma sociedade melhor, viver comunitariamente de um modo melhor, ou seja, conseguimos construir um mundo melhor a partir do momento em que nós aprendemos a nos expressar com clareza, a expressar os nossos sentimentos, a expressar os nossos talentos, a expressar os nossos desejos e a expressar também as nossas emoções. E é sobre isso o que nós vamos conversar hoje, sobre... Quero conversar. Eu vou trazer, obviamente, muito do que eu vejo acompanhando as pessoas em 30 anos nessa relação com a voz, nessa relação com a sua expressão mais profunda, mas eu quero te escutar também, porque hoje eu vou tratar sobre a dificuldade que nós todos, que você que está aqui me escutando, tem em expressar o que você realmente sente. Em expressar o seu medo, em expressar a sua angústia, em expressar a sua raiva. E o tanto que isso está nos matando, o tanto que isso se torna doença, o tanto que essas expressões reprimidas dentro da gente, esses sapos engolidos que não encontram maneira de sair do corpo, fica ali dentro da gente inflamando, fica ali dentro da gente crescendo, putrefando, até que o corpo não dá conta mais e começa a densificar, transformando isso em patologia. Para mim, isso aqui é para mim, você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando. Por favor, eu quero que você veja no seu corpo como que as coisas que eu falo reverberam aí dentro de você. Se não fizer sentido, não precisa concordar. Só vai olhar como que para você faz sentido, como que para você isso chega.
para mim é muito certo, é muito vívido que o que a gente não consegue colocar em movimento, as emoções, os sentimentos, a gente não transforma isso em expressão, a gente não permite que isso seja, que isso saia de dentro da gente, isso vai se densificando e vai se tornando sintoma. O corpo começa a mostrar. E tem várias maneiras de mostrar. E uma outra coisa que eu quero já trazer também, que eu vi a Elaine escrevendo aqui, fibromialgia, é que, em geral, assim como a gente trata muito mal as nossas emoções não expressas, né? Não podemos, a gente trata muito mal também os sintomas do corpo. Então, assim que chega uma gripe, eu já quero me livrar dela. Assim que chega uma esse nariz, né, inflamado, cheio de catarro, eu já quero sair daquilo. E o que eu experimento semanalmente no grupo de mentoria que eu dou é que sempre o sintoma que está no corpo tem algo muito poderoso para nos ensinar. É uma ressurreição que acontece quando você permite escutar as vozes do que você tem como feio, do que você tem como ruim, do que você tem como doença no seu corpo, entende? Obviamente, gente, você não vai. Se você está com uma coisa muito séria já, muito densa, você pode ouvir que o seu corpo está te dizendo e por que ele criou aquilo. Mas talvez vai ter que fazer uma cirurgia mesmo, provavelmente vai ter que entrar na medicina alopática, e que bom que existe a ciência, que bom que a gente avançou tanto nesse sentido, mas tem todo um outro lado que essa busca incessante em olhar o mundo como uma máquina, em olhar para o ser humano como uma máquina, como que isso foi nos adoecendo. A partir do momento em que o pensamento cartesiano foi tomando conta e a gente começou a validar a experiência de mundo apenas pelo que é tangível, apenas pelo que é exato, apenas pelo que essa lógica cartesiana dá conta de suportar, todo um universo de encontro com partes do nosso corpo que são muito poderosas se perdeu. E a gente pode falar tanto do nosso corpo como indivíduo, mas também como o corpo do próprio planeta, com a conexão com o sagrado que nos une. Então, é isso tudo, né? Fiz uma boa introdução, já deu para entender onde estamos. Gente, essa live fica gravada no aplicativo da escola. Eu não deixo aqui no Instagram, porque não, entendeu? Eu não vou ficar deixando tudo para o Zuckerberg, não, sabe? É muito trabalho que eu já faço para o Zuckerberg, gratuito. Então, essa live aqui, ela entra no aplicativo da escola, é gratuito, você não precisa ser aluno, é só baixar o aplicativo e vai ter lá na área de conteúdos gratuitos todas as lives que eu faço. Porque isso aqui é uma conversa mesmo para ir despertando as nossas consciências, para a gente poder começar a olhar junto para as coisas. A Georgia escreveu aqui sobre o que seria o pensamento cartesiano. René Descartes, ele foi um pensador, uma pessoa muito importante para a sociedade, mas que ele, antigamente, né, no período medieval e antes disso e depois, o ser humano tinha um contato muito fundo com a natureza e com o próprio corpo. E desde os primeiros registros de Grécia e depois desse pensamento ocidental que foi desenvolvendo-se ao longo do tempo, por exemplo, a fleuma, o ânima, não é separado do corpo físico. Então, as pessoas estavam tateando ali o início da medicina e tentando entender, mas sempre concebiam um espírito, sempre concebiam algo que conectava com as doenças, por exemplo, com os sintomas do corpo, com os temperamentos. E a partir do momento em que Descartes apareceu, ele começou a separar o modo de ver o mundo como um processo maquínico. Isso foi desencadeando também, logo em seguida, no processo da Revolução Industrial. Então, o homem e a máquina começaram a se associar. O pensamento de máquina, a maneira de trabalhar, os processos, as gestões de processos. Existe essa passagem também das comunas em lares assalariados. O que é isso? Por exemplo,
As pessoas, antigamente, elas moravam em terras comuns e cada um tinha um pedaço de terra para poder trabalhar. Então, eu ali produzia milho. Aí vamos supor que a Geórgia cuidava de vacas e produzia leite. E a gente vivia em sociedade ali, meio que numa sociedade comum, que era completamente conectada ao ritmo da terra, que era completamente conectada à sabedoria. As mulheres, em sua grande maioria, mas tinha muitos homens também, elaboravam a alquimia e trabalhavam com as plantas, as raízes. As parteiras tinham um saber antiquíssimo que passava de geração a geração sobre o ciclo menstrual, sobre como o corpo da mulher se regulava com a lua. E aí, se a mulher queria evitar filho, tinha métodos de evitar filhos, tinha toda uma concepção do corpo humano conectado com a natureza. A partir do momento em que começaram a existir as fábricas, o sistema de planejamento e controle social foi mudando. E perceberam que não dava mais para o pessoal ficar vivendo nessa comunidade, tendo esse acesso à terra, tendo essa liberdade com os seus próprios corpos. Nessa época, o casamento, por exemplo, ele não era algo. Eu não vou saber falar os números agora, tá, gente? Foi em ano tal. Por quê? Porque eu estou entrando na perimenopausa, então já vou explicando. Então, as coisas exatas de quando cada coisa aconteceu, eu não vou conseguir falar. Mas fica aqui, até porque essa não é minha especialidade, fica aqui o meu convite. Se você gostar desse assunto, que você pesquise mais e estruture essa linha do tempo. Como eu já estudei isso muito, isso já está dentro de mim, esses marcos, eles não fazem mais sentido, porque eles já viraram um jeito de olhar para o mundo agora, percebe? Mas assim, vai atrás disso para você saber. É, muitas mulheres e muitos homens não se casavam, porque não tinha essa pressão da criação de família. Isso que a gente chama hoje de casamento compulsório, maternidade compulsória, ou seja, o sonho de uma mulher não necessariamente era se casar, porque ela tinha a vida dela ali, tinha ali o que fazer, percebe? Só que ao começar o início das fábricas, perceberam que essas fábricas teriam que ter o quê? Trabalhadores. Trabalhadores para montar os processos, trabalhadores para poder começar a fazer as coisas ali. Entende? Então, uma conexão que a gente já tinha natural com o nosso pulsar orgânico. Nossa, tá de dia, vou trabalhar, tá de noite, vou dormir. Nessa época, inclusive, muita gente, não sei se vocês já viram essas pesquisas, falando que as pessoas iam dormir por volta de 6, 7 horas da noite, depois acordavam por volta de meia-noite, aí vivia ali na casa mais umas horas e depois dormia de novo. Ou seja, até o nosso ciclo circadiano, que é esse ciclo do dormir, ele estava muito conectado a uma natureza do momento, a uma natureza da natureza, entendeu? Não tinha luz elétrica, era um outro funcionamento nosso. E aí, à medida que nós fomos migrando para esse pensamento fabril, para essa estrutura fabril, a maternidade ou casamento foi se tornando algo compulsório, porque precisava de mulheres para poder parir os futuros trabalhadores das fábricas. Nisso, as terras foram roubadas, as comunas foram queimadas, as riquezas acumuladas, como grãos, porque era tudo troca, né? Foram roubadas e muita gente foi queimada. Muita gente nessa época foi para a fogueira. Majoritariamente mulheres livres, mulheres que tinham acesso a essa sabedoria botânica, a essa sabedoria alquímica, mas muitos homens também que não queriam se adequar a essa maneira. Um livro muito bom para poder falar sobre isso, que está ali, mas eu não vou pegar, é Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici. E aí, é, essas pessoas eram queimadas, e aí você via aquela coisa horrorosa, né? Não posso mais ser parteira. Isso tudo foi sendo levado para instituições, para o modelo de fábrica também. Começou a surgir os hospitais, as clínicas, mas de um jeito assim que roubava aquele saber e não permitia quem de fato tinha aquele saber exercer mais. E o casalzinho foi lá para aquela célula, para aquele núcleo triste. O trabalhador da fábrica, a mulher que tinha que cuidar dele. A mulher que nesse momento passa a não ter mais vida própria, querer próprio, aprende a duras penas e a partir do medo a chamar esse cuidado de amor, ou seja, eu me torno uma função
da própria máquina capitalista, da própria máquina da fábrica, e não sou remunerada. Porque antes eu colhia lá meu milho e trocava ali com a Georgia, entendeu? Pelo leite que ela produzia. Agora eu não tenho mais essa autonomia de ser eu. Agora eu sou uma função. Que função que é essa? Cuidar das roupas, cuidar da saúde, cuidar emocionalmente do trabalhador da fábrica, que é meu marido, e dar filhos para que no futuro esses filhos se tornem trabalhadores da fábrica. Me conta como é que isso chega aí para você, porque quando eu li esse livro, gente, mas assim, foi uma constelação mesmo ler esse livro. No meu corpo, assim, ó, todos vários filamentos mesmo que me conectam à minha ancestralidade começaram a gritar dentro de mim e abrir espaço para compreender. Por que que, por exemplo, na maternidade, a gente ama os nossos filhos? Eu sei que você que tem filho, você ama eles, mas existe uma dureza, existe uma função de ser mãe ali que é muito pesada, que vem com uma culpa, que vem com o não poder ser você. Você está ali como uma função. E toda essa vida que era, já veio um palavrão, dá vontade de falar palavrão, dá vontade de gritar, dá vontade de chorar em posição fetal. Porque o que que aconteceu, gente? Esse medo que era expresso a partir das fogueiras, imagina ver uma mulher queimando em praça pública. Porque ela não quer ser dominada, porque ela não quer casar, porque ela não quer entrar nesse esquema de salário, sendo que ela nem recebe o salário, entendeu? Nesse esquema fabril, nesse esquema de se tornar um insumo da máquina. A partir disso, desse pensamento cartesiano que foi acontecendo com a gente, é que ao invés de sermos consumidores da máquina, na verdade, desde sempre, nós somos insumo da máquina. Nós somos o sangue que move a máquina. Percebe? Vou fazer uma coisa muito doida aqui, ó, um paralelo. Presta atenção. Por que que você acha que ChatGPT é de graça, gente? O sujeito lá da OpenAI falou que ele gasta sei lá quantos milhões por dia para poder manter o funcionamento do GPT. E ele é grátis. Ou se você compra a função paga, é muito acessível. Não paga, né? A conta não fecha. Por que que você acha? Quem que você acha que alimenta os dados? O que que você acha que o GPT faz com tudo que você conta para ele? O que que você acha que o GPT faz com usar ele como terapeuta, falar para ele sobre os seus dramas emocionais? Caliban é a bruxa, gente, o livro. Mas presta atenção no que eu tô falando. Lê o livro também, mas presta atenção, traz o seu funcionamento aqui, ó. Quero ser viva aqui, não perguntando pelo livro. Quero que você sente no corpo o que que isso está te trazendo. Nós somos material de estudo. E outra, a IA, ela não é uma inteligência criativa que ela organiza o que a gente cria, mas ela não é capaz de criar. Ela começa a delirar. A partir do momento em que não tem o insumo humano, não tem o sangue, não tem a vida humana ali alimentando a máquina, ela começa a delirar. Você já viu o delírio de IA? Uma vez eu entrei num grupo do Facebook, gente, que era só de bots, e os bots geravam imagens. E começam com imagens reconhecidas, assim, que fazem sentido, de repente o negócio começa a delirar, tipo assim, a ponto de ter um Jesus surfando em cima de um tubarão e uns dragões tacando fogo. É muito interessante, assim, observar, né, como é que a máquina não tem vida ali dentro, não tem vida. Tem gente falando, nossa, porque o ET fala através da IA, os espíritos falam, para com isso, ali não passa vida. Ali é tipo um HD que se move e organiza a geração, né, do que tem ali de material, ele gera propostas, às vezes dá certo. Muitas vezes é delírio, é viagem. A gente que põe o sentido e fala, não, isso aqui tá funcionando. A IA não tem noção do que tá dando certo e o que não tá. Inclusive conta matemática, né? Enfim, tá melhorando a organização ali? Tá, mas aquilo ali não é humano. Aquilo ali é a máquina. E a gente está nesse processo de máquina, portanto, desde esse momento da Revolução Industrial e da construção das fábricas, da passagem do ser humano das comunas para as fábricas, o pensamento de fábrica, o pensamento de máquina. E isso impacta todo o mundo.
porque foi esse pensamento que chegou aqui e que foi cada vez mais fazendo crescer, por exemplo, a terra que antes se chamava Pindorama e se tornou Brasil. As mulheres que aqui viviam, as nativas, o povo originário daqui, foi completamente sequestrado, abusado, morto e teve que entrar nesse lugar do serviço. As pessoas escravizadas nem se fala. Então, né, que foram arrancadas de um outro território, de um lugar super longínquo, para também poder servir como o quê? Como um insumo da máquina. Então, isso se alastrou, né? Esse pensamento ocidental, ele meio que dita as regras. É só ferramenta para nos auxiliar melhor. Olha, eu acho bonito você ter esse pensamento otimista, e eu acho importante a gente ser otimista, mas é bom, né? Não ficarmos com uma sensação tão catastrófica do futuro. Mas a partir do momento em que a gente delega o humano para a máquina e a gente para de ter consciência sobre quem somos, a gente para de acoplar a consciência nas nossas ações, o futuro que a gente está plantando, na verdade, ele é muito catastrófico. Ele é muito catastrófico. Porque você pode falar, a máquina está te ajudando, mas e a Big Tech que está por trás? Você acha que é só gente bonzinho? São só pessoas boazinhas que querem te manter feliz? Sabe? Sai da Matrix, começa a ver o que está por trás das coisas. Olha que interessante que a Gilsa trouxe. A IA é um sistema para paralisar os humanos. Não é à toa, gente, que o déficit cognitivo nunca esteve tão alto. O ser humano nunca foi tão burro quanto está sendo agora. Burro. Burro por quê? Porque não se tem, não se compreende, não se apropria de si, não se planta. A sabedoria do seu corpo, a sabedoria do seu corpo conectada à Terra. A gente está pedindo para a máquina pensar para a gente. Tem uma frase, eu gravei um vídeo muito rápido aqui antes de entrar, que é o seguinte: se o trabalho dignifica o homem, você já ouviu essa frase? O que vai ser da humanidade a partir do momento em que a IA começa a realizar essa ação do trabalho? Não estou falando do trabalho escravo, por favor, não me entenda mal. Nem estou falando do trabalho exploratório, tá? Não estou falando. Isso aqui, para mim, é uma doença que nasce desde o início desse tipo de pensamento cartesiano e do modo da comunidade se organizar. Estou falando do labor de ser humano. Olha na época de Michelangelo, aquele ser humano Michelangelo, a complexidade humana envolvida ali, em todo o pensamento que ele foi criando, em todas as estruturas que ele foi trazendo, tanto que ele pintava, o tanto que ele escrevia, ele fazia música. Nós somos assim. Essa é a nossa natureza. Nós somos seres complexos, cheios de ferramentas complexas. A partir do momento em que a Revolução Industrial começou a acontecer, nós fomos nos transformando em pedaços. Ah, porque eu faço isso. Ah, eu faço isso. As especialidades médicas, né? Que bom que está voltando a ter o médico da família, o clínico geral, mas em geral, essas pessoas, elas são vistas como piores, porque a gente quer a pessoa que sabe olhar o dedinho do pé, né? O médico especialista no dedinho do pé. E se você de repente aparece lá com um furúnculo, ele nem sabe o que é aquilo. Ele não vai entender o que é um furúnculo. Porque é muito doido, assim, como é que a gente foi cortando tudo, entende? Enfim, vamos voltar. Eu dei essa volta toda para poder voltar no que aconteceu com a gente. Nessa época em que o nosso corpo era conectado à Terra, os nossos pulsos eram naturais. Ou seja, dia e noite, as estações do ano, o movimento de uma ameba, o movimento de uma célula é sempre pulsar. Como assim, Renata? Expande, contrai. Expande, contrai. Essa é a nossa natureza. Olha a respiração. Batimento cardíaco, movimento da linfa no corpo, movimento sanguíneo, o tempo todo é o pulsar. Natural.
A partir do momento em que a gente perde essa conexão com podermos fazer essa movimentação de pulsar, a gente começa a ser separado em pedaços, começamos a ser separados em pequenas estruturas. O que vai acontecendo com a gente? A gente começa a sentir que as nossas emoções são ruins. Que sentir medo, que sentir angústia, que sentir raiva é perigoso. Afinal, né, se você sentir raiva, o que vai acontecer com você? Você vai para a fogueira. Se você falar para o padre que você não acredita naquilo que ele está falando, que aconteceu aqui com os povos originários, né? Eles ficaram tentando colocar o conceito de culpa e o conceito de pecado nos povos originários daqui de Pindorama e eles não conseguiam entender aquilo. Tipo assim, desse é louco, que culpa e que pecado, você tá doido? Então, assim, foi muito brutal enfiar toda essa maneira de manipular o ser humano para servir à máquina. Foi brutal, foi feio, foi trágico, foi um negócio horroroso. Então, a partir do trauma, nós incutimos dentro da gente esse Deus opressor, esse Deus que nos castra, esse Deus que nos vigia, esse Deus que faz a gente entender que ser humano é um pecado. Gente, isso não é natural. Esse pensamento não é natural, você percebe? Todo esse aperto que você sente aí dentro de você hoje, toda essa culpa que você sente simplesmente por existir, simplesmente por ser espontâneo, simplesmente por entrar em contato com quem você é, foi incutido dentro da gente há muito tempo atrás, como um modo de nos domesticar, como um modo de nos manipular. Isso não é natural. Não é natural. E nós fomos, é um recurso de controle do ser humano a partir do trauma. Trauma acima de trauma. E a elite que nos governa, ela é completamente traumatizada, traumatizante. Eu não sei quando você viu, não sei se você viu, né, naquela época dos escândalos de Epstein, teve uma filha de alguém da elite ligada ao Epstein, falando como que eles eram educados a partir do trauma. Tipo assim, vivendo muitas coisas horríveis, sendo submetidos a uma série de abusos para se tornarem psicopatas, para se tornarem pessoas dissociadas do sentir e, a partir disso, perpetuar esse plano de poder. É uma coisa muito sórdida. Quando esses arquivos começaram a sair, eu precisei vomitar, assim, meu corpo, porque era uma coisa viva em mim também. Imagino que você tenha sentido isso também. Existe uma frase do Elon Musk, e eu estou falando isso o tempo todo porque eu fiquei horrorizada com ele falando, que o problema do ser humano é ser empático. E isso não é muito distante da realidade, por exemplo, de quem trabalha nas instituições. Eu tenho uma amiga que trabalha no Banco do Brasil e ela falou: eu não posso ser eu na instituição. Todo esse trabalho que você faz com voz, ele é perigoso para mim, porque eu preciso me drogar para dar conta de estar ali. Porque eu não posso dar o menor resquício de vulnerabilidade ou de humanidade. Então, ela precisa tomar fluoxetina todos os dias para dar conta do trabalho. Então, todos os dispositivos de saúde que vão nascendo desse lugar, inclusive a psicologia, a terapia, ela nasce de uma sociedade doente e tenta corrigir esse doente para voltar à máquina. A TCC é isso, né? Volta a ser funcional nessa máquina. Já a psicanálise começa a adentrar num terreno subjetivo mais profundo, onde você começa a compreender melhor quem você é. Mas, em geral, é corretivo. Vocês estão me escutando? E aí, o que a gente aprendeu a fazer é exatamente isso que está acontecendo com essa minha amiga. A gente não pode sentir. No caso dela é um caso muito claro, né? Muito tangível. A gente olha para essa realidade. Mas nós somos assim também. Você é assim também. Como é que você lida, por exemplo, com a raiva? Como que você lida com a sua angústia? Como que você lida com a sua tristeza? Você permite, obrigada, gente.
Eu já entrei em lives assim também, ficou parecendo que estava sem som, mas é uma coisa do próprio dispositivo da pessoa. Não sei como é que resolve. Como que você lida com a sua angústia? Você dá espaço para ela ser? Tem muita gente querida, né? Que às vezes chega, e eu também brinco com isso. Ai, chega de consciência, cansei. Cansei desse negócio, cansei desse trem de consciência. Eu só quero poder ir lá pro shopping, beber cerveja, igual que as pessoas felizes lá no shopping. Ou quero ir pra praia, esquecer de tudo e me largar. E eu acho isso maravilhoso, assim, quando a gente que está nessa trilha do autodesenvolvimento, quando a gente tem essa percepção. Porque esse é um desejo genuíno. Eu quero sentir prazer, cara. Eu quero gostar de estar na vida, entendeu? Só que essas pessoas que não estão se olhando, que não estão permitindo dar espaço para as suas emoções, elas não estão curtindo. Aquilo é uma imagem que a gente olha, porque foi feita muita propaganda em cima da gente falando que isso é felicidade, né? Porque é muito angustiante, é muito doloroso a gente não dar vazão a quem somos. Não ser quem você é um peso danado. Não ser quem você faz a gente produzir um tanto de monstros e monstruosidades aqui na vida. Porque a gente não se domina, a gente não se conhece. Você pode falar assim, ah, eu me controlo, mas tem uma hora que explode. Tem uma hora que não tem jeito. O seu animal, ele tá aí louco, querendo vir para o mundo. Ele tá aí louco querendo ser integrado por você. E quando eu falo seu animal, eu tô falando do seu corpo. E não entenda que eu tô falando do seu corpo como o animal é inferior, a mente é superior, o coração crístico é o transcendente. Não tô falando disso. Para mim, a espiritualidade, a consciência, esse humano que a gente ainda não se tornou, ele só é possível alcançar na hora que a gente escuta esse animal. É a partir dele que a transcendência acontece. Quando você permite que as suas vísceras conversem com você. Quando você joga xadrez com a sua angústia. Entendeu? Quando você serve um chá para a sua tristeza e a acolhe e a escuta. Quando você permite que a sua raiva se expresse. E esse fogo, essa vida, esse tônus, vem para o mundo. Porque não tem como ter energia física se você não permite a sua raiva conversar com você. E aí a pessoa que não se tem, a pessoa que não se apropriou de si, eu vou usar essa palavra, a pessoa que não se plantou, ela vai sair assassinando as pessoas, né, sem consciência, ela vai sair maltratando os outros. Eu acabei de ver aqui na Itatiaia o Renato Rios Neto, falando de um crime que aconteceu perto de Belo Horizonte, no interior de Minas, de um sujeito que matou o outro por causa de uma mangueira, gente. O rapaz queria podar a mangueira e o vizinho falou: não, não vai podar, não. Ficou achando que ele queria cortar a mangueira. E o outro falou: não, eu não vou cortar, eu não vou matar a mangueira, eu só vou podar para que ela tenha mais saúde. O outro completamente incapaz de lidar com as suas emoções, de lidar com as suas angústias, com seus medos, com as feridas que trazia, sacou um revólver e matou o sujeito que queria podar. Aí o filho, vendo aquilo, para vingar o pai, foi lá e matou o cara. Olha o tanto de monstruosidades que a gente produz por não fazermos esse trabalho de casa, que é cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, entendeu? Esses desvios todos que a gente está vendo de abusos, de pedofilia, de uns negócios horrorosos, assim, fala, mas observa o tanto de restrição, o tanto de loucura que essa máquina introjetou no ser humano. O ser humano acredita que nasceu do pecado. A própria existência dele é o pecado. Se ele é um pecado, se ele não vê a sexualidade como algo sagrado, como algo divino, como algo que o conecta à vida, não, foi tudo limpo, tudo cartesiano e, ao mesmo tempo, uma igreja super manipuladora que está aí cada vez mais ganhando espaços e forças com novas roupagens, né? Mas é o tempo todo castrando o ser humano. E aí essa força que você tem, que é a sua sexualidade, que muitas vezes se confunde com a raiva também, nunca pode ser explorada por você. Você não pode sentir desde pequenininho, adolescente, adulto, é sempre não, isso aqui é feio. Vai criar essas monstruosidades, vai criar essas perversidades.
Isso é apenas um lado da outra moeda. Não é à toa que tem tantos pastores, tantos padres envolvidos em tramas de pedofilia. Ou seja, uma sociedade colapsada, uma sociedade dissociada, cria monstros, cria monstruosidades. Entende? E aqui eu estou falando de um macro porque eu sei que você se comove com isso, eu sei que você está aqui e tem empatia, e eu quero te convidar a ter empatia com você mesmo. A começar a olhar para os seus próprios sentimentos. Não para afastá-los. Eu passei o fim de semana numa angústia muito grande. Muito grande. E quando eu conto isso para as pessoas ficam assustadas, né? Elas ficam, ai, mas é importante. A angústia chegou, eu falei, Gui, tá chegando uma angústia muito séria, muito forte, eu preciso viver ela. Guilherme é meu marido. Me permite entrar nessa caverna, eu tô precisando. E fiquei 2 dias na cama, permitindo aquilo tudo ali falar. Comprei 4 morangos no amor. Servi minha angústia. Falei, ó, toma aqui pra você, ó, de presente, 4 morangos no amor. Se delicie. Sinta o que você tá precisando elaborar. E toma o seu tempo. Você tem tempo para poder mergulhar nisso. E eu voltei muito mais poderosa, muito mais inteligente. Um monte de consciência foi chegando. Várias coisas que eu precisava organizar na minha vida prática, na minha vida de gestora, de produtora, de terapeuta, de professora, se acoplaram, porque antes estava tudo muito confuso. De repente, a angústia me levou num lugar, eu deixei ela vir, chorei, colapsei, deixei o corpo ser, sem ficar tentando racionalizar, e de repente, cheguei. Escrevi muito, fui deixando as coisas saírem, fui deixando pensamentos horríveis, palavrões, fui deixando tudo aquilo sair de mim, trabalhando a mim mesma, ao invés de jogar nos outros. Porque eu podia ficar como antes. Não posso sentir angústia, que é isso? Eu sou uma adulta funcional, eu sou uma terapeuta. Como assim? Eu não posso sentir angústia. Eu já me espiritualizei. E aí eu fico culpando os outros. Ah, porque fulano fez isso comigo e porque fulano não. Tudo que a gente está olhando no outro e nos afeta, diz da gente. Diz da gente. Obviamente que tem gente que é só sem noção mesmo. Mas a partir do momento em que você se governa, em que você se planta, aquele drama do outro, aquela demanda que o outro chega, não te pega mais. Você simplesmente desvia. Ou você fala, oh, para de viajar, dá meu espaço aqui. Você consegue se posicionar, porque aquela água do outro não bate na sua bunda. Entendeu? Agora, se bateu na sua bunda, é porque você está ali. Tem algo em você para trabalhar. E aí, por isso eu quero te dizer que, para mim, dentro do Instituto Vozes de Cura, a gente não acredita nesse trem de energia boa, energia ruim. Ah, porque fulano tem uma energia tão ruim, nossa, sempre que eu tô com ele eu sinto mal. Aquela coisa densa. Alguma coisa dentro de você tá denso igual. Tem veias entupidas por onde o amor não passa dentro de você. E você está só reverberando. E enquanto você não olha para você e fica apontando no outro, você vai continuar numa atitude infantilizada perante a vida. Infantilizada não é porque ser criança é ruim, é porque são os traumas de infância que você, a duras penas, para poder aprender a sobreviver nesse mundo esquisito que foi criado, precisou contrair e tem medo de olhar. Tem medo de olhar, porque naquela época em que você foi ferida, você precisou criar esse recurso para dar conta de continuar na vida. E aí, hoje, grande, você olha para esse problema, para essa angústia, você acha que esse negócio é imenso. E que se você permitir para esse reino das sombras dentro de você, você vai morrer. Mas você não vai morrer. Entendeu? Mudou. É uma memória que está aí dentro, mas que não é a vida real, não é o presente. Então, a gente fica preso num passado, vivendo no presente. E aí acontece isso, né? O cara quer podar uma mangueira, eu vou lá e mato ele. Olha que loucura. Eu não estou olhando para o outro, eu não estou ouvindo o outro, eu não estou conseguindo entender quem é o outro, porque eu não entendo quem eu sou.
São tantas angústias, são tantas raivas, são tantos medos, são tantos agenciamentos aqui que ficam embaixo, que não podem vir para a consciência, que eu vou explodo. E quantas vezes isso não acontece com a gente? E aí, gente, um recurso muito poderoso que tem 30 anos que eu olho para ele é a voz. Essa pessoa que não sei o nome, né? Bem musicoterapeuta cognitiva, tá falando da psicanálise, é maravilhoso. Que legal que o Freud, quão rico, né, foi esse movimento que ele começou de dar vazão à subjetividade, de não querer consertar o ser humano, de começar a permitir ser ouvida essas questões. E o que eu percebo é que existe uma voz pré-verbal, porque a psicanálise é através das palavras, através das ideias, das concatenações, né? Ou seja, você precisa já estar num plano de consciência para dar conta de falar. Porque muitas vezes você fica ali só numa descarga mental mesmo. Percebo que tem lugares angustiados dentro da gente que não é possível a palavra ir, não é possível o entendimento ir, mas a voz entoada é. E isso era uma natureza que a gente tinha de cantar para nos expressar. E a gente cantava muito em comunidade, isso até pouco tempo atrás. Sempre que eu converso com pessoas que estão próximas a mim, elas se lembram, né, de um ancestral que tocava violão e que reunia toda a família no domingo para poder cantar e faziam serestas. Aqui na cidade que eu moro, a tradição da música era algo muito comum nos antigos. Todo mundo era seresteiro, todo mundo passou pelo conservatório de música, todo mundo sabia tocar um instrumento. Agora não está sabendo mais por causa desses bichos aqui. Não quer saber. Isso era um jeito da gente se elaborar, muito profundo, mas que nunca foi visto, nunca foi estudado sobre uma perspectiva analítica que caiba, né, dentro da academia, dentro da estrutura do pensamento que a gente construiu. Mas desde que eu comecei a me envolver com essa coisa de cantar, eu percebia que o buraco era muito mais embaixo do que simplesmente cantar para ficar alegre ou para espantar os males, né? Quem canta, os males espanta. Muito mais profundo do que essa coisa festiva. Exatamente, ó, por isso que os povos originários fazem rodas de canto, dança e tocam. É nesse sentido aí, Magna. É uma coisa, é um fazer que nos conecta com o todo e elabora quem somos enquanto indivíduos. Depois de um ritual desses, e que pode ser, né, às vezes num show de jazz que você vai, isso já aconteceu comigo muitas vezes. De eu estar num show e de repente o músico, ele tá tão entregue às suas próprias emoções, ele tá tão entregue ao que está acontecendo, e você começa a cantar com ele e aquilo vai se envolvendo, de repente você vê, é como se todo mundo estivesse flutuando e a gente fosse abençoado por algo maior, um espírito coletivo de comunhão que se reúne através do som. E na hora que eu volto a ser Renata, eu começo a ter um monte de ideias do que eu vou fazer. Do que eu vou fazer? De repente eu estava num drama de relacionamento e chega uma nova chave e eu consigo resolver um problema que eu estava tendo e tenho uma ideia de criar. Ou seja, é um algo, é uma situação liminar que nos leva para um lugar onde quem eu sou se descola um pouco. E não depende mais quem eu sou, se eu sou médica, se eu sou gari, se eu sou enfermeira, não importa o que eu elaboro aqui como um labor no mundo. Eu vou para um lugar, um espaço de intraconexão muito profundo, onde eu percebo que eu faço parte, onde eu percebo que eu sou pertencente à comunidade, eu sou pertencente ao todo. A minha voz importa ali. Entende? Mas à medida que isso foi sendo retirado da gente, essa ferramenta do som, principalmente da voz, não, é só cantor. Ah, não, é só quem tem talento. Nossa, aqui em casa não, ninguém pode cantar. Que é isso, não. Percebe? É uma maldição que foi colocada dentro da gente. E essa elaboração artística, simbólica, subjetiva de quem somos foi tirada. Para onde vamos, né? Por onde que a gente está indo? Nesse espaço onde a gente não pode elaborar as nossas emoções, os nossos sentimentos e expressar. Para mim é muito claro que cantar
é uma adaptação do chorar. E é uma adaptação também de uma alegria, né? Porque tem essas canções que contraem, e a gente. E tem as que expandem também, e que são festivas, né? Então, uma elaboração de uma gargalhada, uma elaboração de uma ponte de conexão que eu estou criando com o outro ali. E a gente vai perdendo isso. E o que que vai acontecendo? Ao não entrarmos em contato com o que somos, com o que sentimos, a gente vai se perdendo da gente mesmo. Não é à toa que uma das primeiras distorções foram feitas na música, a frequência que era curativa alteraram. Olha, Ionara, eu acho interessante essa teoria, mas isso é uma teoria meio conspiratória, assim, sabe? Porque não foi uma vez que o ser humano mexeu nessa coisa da afinação. A afinação nunca foi algo, era móvel. Então, talvez o fato de ter se tornado algo rígido, e o Lá 440, sim, mas que tem muito a ver com os instrumentos eletrônicos, tem muito a ver com o funcionamento do piano, a estrutura dele, entende? É muito bonito escutar, por exemplo, músicas barrocas que têm a frequência organizada a partir de um Lá em outro Hertz, mas não necessariamente é isso. Eu acho que isso é uma forma simplista de olhar. Mas pensando que esse povo faz de tudo para poder nos manipular, né? Talvez eles viram que o 440, não sei, altera a gente. Mas eu não consigo ainda no meu corpo entender isso. Eu já cantei muita música barroca em afinações diferentes e ainda não senti isso, não, sabe? A voz da mãe do bebê é leite que entra pelo ouvido. Nossa, que coisa linda. Que maravilhoso. E daí, né, que bonito essa coisa da gente cantar para os nossos filhos, cantar para os bebês. Ô, gente, pois é. Então, assim, eu quero te convidar a entrar em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, a elaborar, sabe? Não ter medo de sentir. Se você tá com raiva, se tem uma coisa que tá com raiva, não sai despejando no outro e matando o outro em função da sua raiva, não. Mas dá um espaço de honra para ela, sabe? Chama ela, serve um chocolate quente para sua raiva, escuta o que ela quer te dizer, trata com honra os sentimentos que estão aí dentro de você. Me lembrei daquele filme agora, Divertidamente. É tipo isso, né? Pega pra você esses bichinhos, cuida deles com carinho, cuida, sabe? Todo dia, conversa ali com eles e cuida deles. Permite que eles conversem. Permita que o seu corpo converse com você. Porque certamente a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais gostosa, vai sendo mais possível. Na hora que você quiser beber uma cervejinha com os amigos no shopping, você ficar mais de boa, sem estar naquela tensão, naquela angústia, naquele fechamento de respiração, né? É possível respirar. Olha, você tá no Sua Voz, Sua Cura. Que massa, querida. Que bom saber. Pois é, olha só. No sábado, eu vou fazer uma imersão ao vivo, onde eu vou trazer muitas consciências sobre esses 30 anos estudando sobre voz, as coisas que eu já testemunhei acontecerem no Instituto Vozes de Cura. Vamos fazer práticas ao vivo, vai ser pelo Zoom. E aqui eu preciso te falar um trem. Como é pelo Zoom, vai ter é sujeito à lotação, entendeu? Então garante já a sua entrada, porque assim que chegar no limite do que o nosso Zoom suporta, não vai dar para receber. Fica cheio mesmo, tá? E aí, para poder entrar, comenta que reconecta. Ó, Ionara vem, que bom, querida. Vem sim. E vocês vão ver, gente. Não, mas eu vou ficar a manhã toda. Amanhã é muito dinâmica, tá? Você não fica ali só parado. A gente vai fazer uma série de coisas. Você vai ficar em movimento. E aí você vai entender, você vai sair dali com mais consciência sobre a sua voz, com mais entendimento dessa importância da sua voz no mundo. E quem quiser entrar na última turma do Vozes de Cura que vai acontecer esse ano, e ano que vem eu não sei como vai ser, porque o mundo está mudando muito rápido, né? Então, assim, não sei como é que vai ser ano que vem. A gente vai abrir as turmas também, com uma condição bem especial de entrada, tá bom? É isso, gente. Foi um grande prazer. Achei muito interessante para onde essa conversa foi.
Não tinha imaginado que ia ser desse lugar. Ô, John, você escreveu errado. Você escreveu requineta, é reconecta. Lara, o horário vai ser de 9 a meio-dia. E depois, de meio-dia a uma, vai ter um momento da gente ter microfone aberto. Aí você vai poder trazer suas perguntas, você vai poder trazer suas questões. A Terezinha, estou amando sua voz, sua cura. Que bom. Nossa, querida, fico muito feliz. Foi feito com muito carinho esse curso. Muito carinho. Eu tô gostando desse formato do podcast, né? Porque a gente não precisa ficar na tela. E aí é você entrando em contato com a sua voz. Eu morro de vergonha de cantar, sou muito desafinada, mas para as minhas filhas e para o meu neto eu canto muito. Que bom! E por incrível que pareça, ele adora. Agora tem feito tanto sentido. Pois é, essa desafinação, ela tem uma raiz que tem a ver com esses traumas do corpo, sabe? Que tem a ver com certos impedimentos que provavelmente na infância você precisou colocar na sua expressão livre e natural. E aí hoje fica difícil, algo dentro de você se rebela e fala: não, não quero, não quero pegar esse tom porque não é assim que a minha banda toca. Então, é como se o seu corpo falasse: tem algo aqui dentro, primeiro que precisa ser ouvido, que precisa ser escutado, tratado, cuidado, para que daí eu me abra a ouvir uma estrutura proposta pelo mundo. Porque às vezes esse mundo entrou de um jeito muito invasivo, entendeu? E isso, gente, são 30 anos olhando, sabe? Como eu falei, minhas verdades jamais eu vou falar porque isso aqui que eu achei é científico e o máximo que eu posso falar é a partir da empiria de acompanhar pessoas ao longo dos anos sem querer chegar num resultado, simplesmente por estar junto. Fui percebendo que antes da pessoa soltar a nota desafinada, o corpo dela já estava desafinado. A inspiração dela já não aconteceu, porque já tinha algo preso, não permitindo ela estar ali. E à medida que fui dando espaço para essa pessoa se escutar, para essa voz de fato ser ouvida, naturalmente a afinação foi chegando. Não como uma correção, tipo aqui, ó, vem cá, toca essa nota aqui. Não, uma coisa de dentro para fora que se organiza. E nisso a gente vai se afinando com a nossa vida, se afinando nas nossas relações, se afinando com o nosso propósito, com esse trabalho que é essa alma vibrando, querendo vir para o mundo. Isso que você veio fazer aqui, na verdade. Esse seu plano celeste ao vir aqui para o mundo e se encarnar. Entende? Cantar me cura de qualquer coisa. Que lindo, Gi. Pois, gente, é muito forte isso. A gente precisa resgatar a potência, a força do quem canta os males espanta. Não podemos mais tratar isso como uma frase de efeito pelos cotovelos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E o cantar é seu. A sua voz, o seu jeito é seu. Não deixa ninguém te tirar disso. Não deixa nenhuma estrutura interna sua te retirar desse lugar. Porque cantar nos salva, mesmo. É isso, gente. Quem quiser vir na imersão ao vivo, sábado eu tô aqui já super. Eu precisei passar por essa angústia do fim de semana, porque muito fogo chegou, muita energia chegou, e vai ser bem foda esse nosso encontro. Sábado de 9 a meio-dia, para poder saber mais, conecta aqui, escreve aqui, reconecta, para garantir esse espaço no Zoom, porque daqui a pouco eu vou parar de convidar as pessoas, porque vai lotar, tá bom? Beijo pra vocês. Ó, o John falando, amo cantar, mas morro de vergonha de cantar para as pessoas. Observa, querido, não te conheço, né? Não sei da sua história. Então, eu detesto ficar falando, isso é isso. Mas observa como que certos aspectos dentro de você talvez estejam também trancados e você não tem coragem de trazer para as pessoas o que você realmente sente, as suas emoções. Os homens são muito castrados dentro desse sistema. É muito horroroso o que acontece com esses homens a partir dessa ótica da fábrica. Porque o homem não pode chorar. O homem tem que ser forte. O homem tem que performar masculinidade. Percebe que isso tudo foi sendo introjetado para se tornar esse soldado da fábrica.
esse ser humano, esse super ser humano que não colapsa para poder trabalhar todos os dias na fábrica. Gente, na hora que a gente começa a ter consciência disso, vai dando um bug na nossa cabeça, né? Porque, inclusive, o formato da educação, como foi feito, é num formato de fábrica. Lembra do sino do recreio? Eu me sentia dentro de um presídio quando tocava aquele negócio. Eu ficava, gente, coisa horrorosa. Sempre tomava um susto com aquilo. Aquele negócio tocando a minha orelha todos os dias, desde a idade mais pequenininha, atravessando minha adolescência, até o momento de sair daquele espaço, né? A gente precisa repensar a nossa educação na comuna. Não é fazer homeschooling e guardar os nossos filhos, não. Não, é ir para a comunidade, mas repensar. Uma escola viva, uma escola que nasça da pulsão dos nossos desejos, dessa vontade de trabalhar a terra, essa vontade de estar aqui na vida. A gente está perdendo a vontade de estar na vida, porque não pode. Ah, chega, vou parar de falar. Beijo para vocês, senão começa uma nova live aqui. Beijo, até sábado, aguardo vocês lá.